Os primeiros jogos das equipes capixabas na Copa Centro-Oeste terminou, então vamos saber como é que ficou os resultados? Então, bora lá. Fala rapaziada, eu sou o João aqui do canal JS, então antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, compartilha e comenta rapaziada. Bom, para quem não sabe, quem não viu o último vídeo que vai estar aí no meu canal, só ir procurar, a gente falou da Copa Centro-Oeste, que ia começar na quarta-feira, dia 24, se não me engano, dia 24. Não, na terça-feira, dia 24, ia começar os jogos. E aí as equipes capixabas irão jogar a Copa Centro-Oeste. Eu estou explicando lá direitinho porque isso aconteceu, tá? Então vamos saber como é que ficou o resultado desse jogo, que tivemos de importante nesses jogos que a gente tem para pegar as equipes capixabas pode apontar nessa Copa. Beleza? Então bora lá. Primeiramente, vamos falar da equipe do Rio Branco, a equipe capa preta, que não decepcionou, fez uma estreia magnífica. Não é magnífica assim não, mas conseguiu a vitória, beleza? Vamos lá. Rio Branco 1, Vila Nova 0. Exatamente, o Vila Nova, um time de Série B, né, um dos principais times de Goiás, né, eles, né, ter a Série B, né, no fim de semana, optaram por jogar com a equipe sub-20, a equipe que jogou a Copinha, que vem jogando o Brasileirão Sub-20 do Vila Nova, acabou jogando contra o Rio Branco. Bom, parecia um jogo fácil para o Rio Branco, porque ia jogar com meninos que ainda não eram profissionais direito, eram jogadores de base. Mas não foi assim. Por mais que o Rio Branco dominou mais as ações, o time que teve mais perigo foi a equipe do Rio Branco. Teve até uma jogada que vai aparecer aí, que o centroavante dele saiu cara a cara, tirou o goleiro, só que Dalan salvou em cima da linha aí o Rio Branco. E o Vila Nova não teve tanto volume de jogo, mas teve mais chance, né, com perigo, né? O Vila Nova em si, com sub-20, né, jogou um pouco mais recuado, defendendo um pouco mais. O Rio Branco também teve chegadas perigosas, mas não que davam tanto risco. A principal jogada foi que o David fez o cruzamento, acabou batendo na coxa do zagueiro do Vila Nova e quase foi gol. Só foi essa até aí na primeira etapa. Já no segundo tempo, o jogo foi um pouco diferente. O Vila Nova mal jogou, teve até uma dominância no começo do jogo, mas o Rio Branco aproveitou os espaços deixados pela molecada e acabou aproveitando. E teve esse belíssimo gol do Alex Galo, né, jogador que estava na Desportiva, agora está no Rio Branco, e tem um belo de um golaço, que isso, um belo de um golaço, né, abriu para cá, aí fica 1-0 pro Rio Branco, e depois o Rio Branco teve mais dominância, certo? Depois o Vila Nova chegou pouco na área do Rio Branco, o Rio Branco teve mais ações um pouco perigosas, também nem tanto assim, tá? Sabemos, né, que era o sub-20, mas 3 pontos, então, né, de 5 jogos agora faltam só 4 e o Rio Branco já tem 3 pontos, tá? Não vou falar da tabela agora porque tem alguns jogos para acontecer. Eu não terminou a primeira rodada ainda, mas já vou falar das equipes capixabas. Só que dá um parabéns para o Rio Branco, que jogou bem, tá? Teve mais dominância, teve mais posse de bola. Claro, não faltou perigo, mas a gente sabe que teve algumas estreias, né? Como foi do goleiro, né? Teve 3 jogadores do Rio Branco estreando nesse jogo para se adaptar. Foi um jogo mais adaptável, né? A gente sabe que eles, né, desde as quartas de final do Capixabão, que eles não jogam. Então era mais ou menos um jogo treino para o Rio Branco pegar mais ritmo para a Série D. Bom, agora vamos falar da equipe do Porto Vitória, o Verdão, que encarou outra equipe verde, o Gama. E sim, esse jogo foi no Quebrandade. O jogo do Rio Branco também foi no Quebrandade, do Porto também foi no Quebrandade, tá? O jogo entre o Gama, né, seria um jogo bem difícil, porque o Gama ia com sua equipe titular e o Porto Vitória ia com sua categoria de base, né? Alguns jogadores, né, da base do sub-20 do Porto Vitória que jogou a Copinha, e alguns jogadores titulares não, alguns jogadores, né, profissionais que não deram tanta minutagem no Capixabão, como foi o caso do Ferrugem, um zagueiro, né, que estava lá, e teve alguns, o goleiro também já era um dos times, já é profissional, é um dos times da equipe profissional, né, do Porto Vitória, só que para dar mais minutagem.
Eu achei até que legal isso, né? E gostei muito da atuação do sub-20 em si do Porto Vitória, podemos chamar assim, né? Dos suplentes, né? O Gama, claro, foi mais dominante, teve mais posse de bola, teve muitas chances de perigo, só que o Porto soube controlar e jogando um pouco mais recuado. Então eles deixavam o Gama com a bola, né? Mas a defesa do Porto Vitória estava muito boa, né? Tanto que o jogo só ficou 1-0. Nós só tiveram um gol que foi um vacilo de marcação, só que foi um belíssimo gol. Até vou mostrar aí esse gol do Luan, né? O capitão deles. O jogador do Gama decidiu chutar e o Luan só desviou e entrou pro gol. Só que o Porto foi belíssimo, claro, não teve uma chance clara, não teve um ataque tão produtivo, mas a defesa foi bem, tá? Não sei se o Porto Vitória vai optar por deixar os titulares jogando essa competição, provavelmente sim, claro, porque o Capixabão, eles vão jogar a final do Capixabão agora, o último jogo do Capixabão, mas não sei se vai ser, todo jogo vou botar os titulares, vamos tentar ganhar, não sei, tá? Parece que o Gilbanco vai, né, tentar botar os titulares. Não sei se o Porto Vitória vai ser assim. Só que nesse jogo contra o Gama foi um jogo difícil, onde o Porto soube controlar menos com o sub-20. A gente sabe que não são profissionais ainda, estão ganhando Copa ainda para disputar com, né, os jogadores profissionais. Mesmo assim conseguiram controlar, o Ferrugem foi bem. E foi um time bem magnífico. Se você falasse que era o sub-20 do Porto Vitória, muita gente que não conhece, né, alguns jogadores ia falar, sério? Esse é o time? Né, então, foi até que uma boa atuação. Temos os próximos jogos aí, que eu vou passar aqui para vocês agora. Os jogos vão ser o seguinte: o Rio Branco vai lá para Brasília enfrentar o Capital. Provavelmente o Rio Branco vai com a equipe titular, né? Que o Brasileirão só começa mês que vem, dia 4. Então acho que eles já vão colocar o time titular. Vai ser uma pré-temporada para o Brasileirão Série D. Então acho que vai ser bem legal, né? Eles jogaram com times que jogam Série D, né? Basicamente o Vila Nova, com o Sub-20 deles. Mas agora vai enfrentar o Capital, um time, né? Que joga a Série D. Então vai ser até uma pré-jogo aí para o campeonato da Série D, beleza? E aí o Porto Vitória vai receber no Cabernet o Atlético Goianiense, que provavelmente vai com seu sub-20, os jogadores suplentes, né, para dar minutagem para os jogadores, porque a gente sabe que o Atlético Goianiense tem prioridade na Série B. E o Porto Vitória, né, já sabemos que vai jogar nesse final de semana o último jogo do Capixabão, então provavelmente vai já com força máxima para esse jogo, então eu acho que pode sair 2 vitórias das equipes capixabas aí, então vamos se empolgar, vamos torcer para as equipes capixabas nessa Copa Centro-Oeste. Beleza? Deixa o que você acha que pode acontecer nesse campeonato, se os times capixabas vão bem ou vão mal, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para a gente tentar bater essa meta de 150 inscritos. Estamos quase lá, estamos quase chegando, já estamos com 120, 119 inscritos. Então só falta 30 inscritos, né, para bater essa meta. Então espero que vocês me ajudem, por favor. Siga a gente em outras páginas, né, em nas redes sociais, tá? Estamos postando diariamente, postando aqueles vídeos curtos aí que vocês gostam. Beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou, tchau.